Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre regra de três composta, tá certo? A diferença aí da regra de três simples para a regra de três composta é que na regra de três simples a gente tinha duas grandezas para analisar. Já na regra de três composta a gente vai ter três grandezas ou mais, beleza? Então, eu espero que ajude bastante aí vocês essa resolução de exercícios que nós vamos fazer hoje. Vamos resolver 2 exercícios para vocês verem mais ou menos como é que funciona, certo? E tentar fazer aí as atividades, tá bom? Então vamos dar uma lida, né? E vamos identificar as grandezas, beleza? Em 8 horas, já identificamos a primeira grandeza, horas. 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia, ou seja, metros cúbicos, volume, né? Em 5 horas, quantos caminhões, ou seja, o valor de X, né? Aquele valor desconhecido, serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia. Então, vamos à resolução da questão, beleza? Identificamos aí algumas grandezas, que no caso foi horas, caminhões e metro cúbico, ou volume. Então, vamos lá. Vamos copiar aqui essas grandezas. Horas. Fazer a nossa tabelinha aí, né? Caminhões. E metros cúbicos ou volume, como você preferir, tá? Então, em 8 horas, 20 caminhões descarregaram 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões, ou seja, se eu ainda não sei quanto, vamos chamar de X, certo? Serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos. Tá aí montada a nossa tabelinha. Agora, o próximo passo aí é descobrir se a nossa regra de 3 é inversa ou direta, beleza? Então, vamos lá. Sempre a gente deixa fixo aí a nossa grandeza na qual possui a letra, certo? A letrinha ou a incógnita. Então, vamos deixar ela fixo, não vamos mexer nela por enquanto, tá bom? E vamos analisar aí. Primeiro você finge que não tem essa grandeza e você vai analisar aí as horas e os caminhões, se são direta ou inversa. Depois você elimina as horas e analisa somente os caminhões com metro cúbico. Então, vamos começar analisando aqui as horas com os caminhões, tá bom? Por enquanto, você esquece aí que existe o metro cúbico. Vamos analisar essas duas grandezas. De 8 para 5 horas. Você acha que aumentou ou diminuiu o tanto de horas? Ora, de 8 para 5, né? Diminuímos aí, tivemos aí uma diminuição no tanto de horas que esses caminhões vão trabalhar. Beleza, mas se eu diminuir as minhas horas, eu vou precisar de mais ou de menos caminhões para descarregar? Se eu tenho menos tempo, eu vou precisar de mais caminhões, certo? Se eu tenho menos tempo para colocar ali um tanto de objeto em certo lugar, eu vou ter que aumentar o tanto de caminhões para que naquele tanto de tempo que eu tenho a menos, eu consiga ali colocar o mesmo tanto de coisas que eu tenho para descarregar, ok? Então, nós já vimos, ó, setinha para baixo, setinha para cima, nós vimos o seguinte, que entre essas duas grandezas, entre horas e caminhões, nós temos duas grandezas aí inversamente proporcionais. Eu vou sinalizar aqui com um izinho, certo? Ó, para mostrar que é inversamente proporcional, ok? Tranquilo. Analisamos aí as duas grandezas. Agora nós iremos analisar aqui, ó, caminhões e metros cúbicos, beleza?
Esquece que tem as horas aqui. Vamos tratar só com essas duas grandezas agora. Caminhões e metros cúbicos. E vamos sinalizar se são direta ou inversa, tá? Então, vamos lá. De novo, a gente deixa aqui a grandeza que está com a letra fixa, né? E analisa as outras. 160 metros cúbicos, a gente baixou para 125 metros cúbicos. Então, setinha para baixo. Agora, pensa comigo. Se eu tenho um volume menor de areia para descarregar, eu vou precisar de mais ou de menos caminhões? Se eu tenho menos areia, é lógico que eu vou precisar de menos caminhões, tá bom? Ou seja, setinha para baixo, essa minha regrinha de 3, ó, é diretamente proporcional e eu sinalizei aí com a letrinha D, tá certo? De direta. Então, nós temos aí que quando relacionamos horas e caminhões, nós obtivemos inversa. Quando nós relacionamos caminhões com metros cúbicos, nós obtivemos direta. Mas por causa dessas setinhas aqui trocadas, nós não vamos trabalhar direto elas, tá? A primeira coisa a se fazer, ó, é trocar aqui de canto, certo? Para que a gente possa aí continuar o nosso cálculo normalmente. Então, a gente vai trocar de canto, ao invés de 8 sobre 5, vai ficar 5 sobre 8, trocando aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ó. O 5 vai ficar aqui no lugar do 8 e o 8 vai ficar aqui no lugar do 5, certo? E agora, como é que eu continuo isso daí? Agora é muito simples, certo? Já que eu quero saber aí o tanto de caminhões que eu preciso, vamos botar a letrinha aqui isolada, certo? Vamos deixar a letrinha bem aqui, ó. 20 sobre x igual. Agora sim, eu uso as minhas outras grandezas. Ao invés de 8 sobre 5, a gente viu que precisa trocar. Então, vai ficar 5 sobre 8. Precisa trocar por quê? Porque é inversa. E aí, eu troco. Aqui tá direta, deixa do jeito que tá bom? Então, vai ficar 5 sobre 8. E aí, o que muda da regra de 3 simples para composta é que, como eu tenho uma grandeza a mais, eu vou jogar ela aqui, ó, multiplicando com a outra galera, tá? 160 sobre 125. Tranquilo até aqui? Ok, então vamos lá. Aqui a gente não tem ainda o que fazer, certo? Mas aqui, ó, a gente vai multiplicar o 5 vezes 160. E aqui também a gente vai multiplicar o 8 vezes 125, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar aí. Agora é só continha, né? Ficou simples aí de resolver, tá bom? Então, se a gente fizer aí 160 vezes 5, vamos fazer aqui juntos pra gente ver quanto que dá. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 é 30, coloco 0 sobre o 3. 1 vezes 5, 5 mais 3, 8. Então, 160 vezes 5, a gente tem aí que é 800. Repete o 20 sobre x, porque ainda não tem o que fazer, igual 5 vezes 160, 800. E 8 vezes 125, vamos fazer. 125 vezes 8. Tanto faz aqui ser 8 vezes 125 ou 125 vezes 8, tá? Vai dar no mesmo. 8 vezes 5, 40. 2 vezes 8, 16, mais 4, 20. 1 vezes 8, 8. Mais 2, 10. 125 vezes 8, obtivemos aí 1000. Opa, apareceu uns zerinhos aí, legal, né? A gente percebe que dá pra cortar aí, ó. 0 com 0, 0 com 0. Isso aqui, gente, nada mais é do que se eu fosse dividir aqui em cima e embaixo por 100, tá? Se eu fosse dividir por 100, ia dar 8. Se eu fosse dividir por 100, ia dar 10, tá bom? Então, vamos lá.
Vamos continuar aqui. Agora sim, agora chegou a parte, ó, que eu posso multiplicar cruzado, tá bom? O famoso cruz credo. 20 vezes 10 é muito simples, né? Basta você multiplicar 2 vezes 1, que é 2. E repetir os zeros. 1 zero, 2 zeros. 200 igual 8 vezes x, que é 8x. Vamos trocar aqui só para ficar bonitinho? Vamos organizar? 8x igual a 200. Agora sim, ó. 8x está multiplicando, né? 8 com x. Então, eu vou passar esse 8 aqui, ó, com a operação inversa. Qual é o inverso da multiplicação? Muito bem, a divisão. Então, isso aqui vai passar dividindo, tá? X igual a 200 dividido por 8. Vamos fazer essa divisão comigo? Vamos lá, bem aqui, ó. 200 dividido por 8. A gente pode escolher aqui só o 20, né? Qual é o número vezes 8 que dá mais próximo de 20? 2, né? 2 vezes 8 é 16. 20 menos 16 dá 4. Desce o zero. 40 dividido por 8. Muito bem, é 5, porque 5 vezes 8 é 40. Isso aí. Zeramos aqui e descobrimos o valor de x. X é igual a 25. Ou seja, para descarregar lá o volume de areia, eu vou precisar de 25 caminhões. Então, você pode aí colocar no final da sua resposta o seguinte, ó. São necessários 25 caminhões. Entendido, pessoal? Espero que eu tenha ajudado, tá bom? E é isso.